aqui acredita que Jesus pode escrever a sua história de novo? Nossa, não, vou perguntar de novo. Vou começar de novo. Quem aqui acredita que Jesus pode escrever a sua história de novo? Amém. Amém. Jesus, ele sempre dá oportunidades para as pessoas que a gente, às vezes, não dá oportunidade. Toda pessoa que recebe um toque de Deus, ou simplesmente que uma pessoa, Jesus passa pela vida dela, não tem como a pessoa ficar a mesma. Essa pessoa sempre é transformada. Sempre. Se você ainda não recebeu esse toque de Deus, essa noite você vai sentir, a sua noite vai sair daqui totalmente diferente. Amém? E se por um acaso você já recebeu esse toque de Deus um dia, se você já teve um encontro com Deus um dia, mas hoje a sua vida anda, sei lá, meio xoxa, sabe? Meio sem graça, meio sem milagres, meio, sei lá, de um jeito estranho. Hoje, eu quero te dizer que se você está se sentindo assim, Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Às vezes a gente começa a achar que está passando por uma maré de azar, sabe? Começa a achar que a gente está mais atribulado que Jó. Se você está se sentindo assim, essa palavra é para você. Em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui hoje para que você se recorde para quem você entregou a vida. Você lembra o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Quem é que lembra a data? A data. Não, tá bom, vai, o ano. Melhorou? Você lembra o ano que você entregou a vida para Jesus? Você lembra? Então, tem gente aqui que faz muito tempo que entregou a vida para Jesus. Tem gente que faz mais ou menos, mas tem gente que faz muito tempo. E, às vezes, com o dia a dia, com o passar do tempo, a gente parece que começa a entrar numa rotina com Deus. Só que, hoje Deus me mandou aqui para você sair dessa rotina com Ele. Ele quer entrar num novo tempo, Ele quer fazer uma coisa diferente na sua vida, em nome de Jesus. Hoje, Deus me mandou aqui para que você se recorde que você entregou a vida para o poderoso El Shaddai. Você entregou a vida para o poderoso El Shaddai, você entregou a sua vida para aquele que abriu o mar. Você entregou a sua vida para aquele que ressuscita mortos. Você entregou a sua vida para aquele que faz mudos falar, cegos enxergar. Em nome de Jesus, amém? Amém? Acabei de falar que você entregou a sua vida para o cara que faz mortos levantarem e vocês fazem assim, amém? Aí, amém. Aí sim. O poder de Deus não tem limites, gente. Não tem limites. Só que a gente precisa se expressar, a gente precisa ser livre para servir esse Deus. E para receber tudo aquilo que Ele tem dado para nós, é aquilo que Ele quer dar para nós, amém? Então a igreja de Jesus está cheia de pessoas que não têm mais esperança para suas vidas. É estranho isso, mas é verdade. A igreja está lotada de pessoas assim que não têm mais esperança para a sua vida, que não acreditam mais no seu futuro, que não acreditam que o melhor de Deus vai vir para a sua vida, até canta. Né? Faz, sei lá, 3, 4 anos que você vai lá e canta, o melhor de Deus ainda está por vir, né? E nem acredita mais nessa canção, não faz mais efeito, parece, na sua vida. A gente fala, cara, o melhor de Deus ainda está para vir na sua vida, você fica assim, sei. E isso não pode acontecer. A gente começa a olhar para os nossos problemas, olhar para as nossas dificuldades e começa já a achar normal. Começa a rolar até um apego, sabe, sentimental com os problemas, que você não consegue mais se ver sem ele. Misericórdia, né? Então, hoje nós viemos aqui para que a gente comece a deixar todos esses problemas de estimação que a gente tem na nossa vida de lado. E a gente saia daqui livre, em nome de Jesus. Hoje eu quero que você saia daqui livre. Livre dos preconceitos, livre dos achismos, livre dos problemas, livre das limitações, livre de todas as desculpas, em nome de Jesus. Você quer sair daqui livre? Hoje Deus está aqui para te convidar, para você começar a tomar teu posto de cabeça de novo e deixar de ser cauda, em nome de Jesus.
Deus não quer mais isso para você. E você também não tem que querer. Você não tem que querer mais viver e se acostumar a ser uma cauda. Deus te chamou para ser cabeça. E em todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, você foi escolhido por Deus para você se tornar uma cabeça. Quem crê? Então grite, eu creio. Eu creio. Aleluia. Jesus quer escrever sua história de novo. Alguém aí quer? Então chega de ouvir que nada vai dar certo, chega de ficar acreditando nisso, chega de acreditar que o seu destino vai ser fracasso porque é normal na sua família. Chega, né? Chega? Então fala comigo, chega! Chega! Isso mesmo, em nome de Jesus, esse problema foi embora correndo já que o seu chega. Então, o problema é que chega um ponto nas nossas vidas que a gente começa a acostumar com esse fracasso, né? Principalmente quando a gente percebe que esse fracasso está querendo perseguir a gente. Sabe, por exemplo, de repente você chega numa pessoa que está com casamento ruim. Aí você vai lá e começa a conversar com a pessoa e ela fala assim, não, porque na minha família tem muito divórcio, tem uns 10 divórcios. Meu pai se divorciou, meu avô se divorciou, meus tios se divorciaram. Então, o meu casamento está vivo ainda, não terminou, é por causa de Jesus. Glória a Deus por isso, meu casamento não acabou. Mas ele vive na pindaíma com o casamento dele. E ainda, o coitado, dá glória a Deus pela vida de mediocridade que está tendo. Vocês estão entendendo o nível de costume que a gente acaba tendo com coisas que não convêm para você? A gente acaba fazendo isso. Ah, tá ruim, mas tá bom. Não é assim? Como é que tá? Mas tá ruim, mas tá bom. Podia estar pior, né? Então, não vou reclamar. E a gente se acostuma com isso. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 9, onde a gente vai estudar a história da conversão do apóstolo Paulo, vendo como Jesus mudou a vida dele e o que ele pode fazer na sua vida também. Atos capítulo 9, lá no verso 1 mesmo. Vou ler. Do verso 1 ao verso 9 eu vou ler agora. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho com letra maiúscula, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, porque ouviram a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais não comeu nem bebeu. Então, dentre as coisas que a gente vai conversar aqui, que eu pontuei, a primeira coisa nós vamos falar sobre mesmice. De repente, Deus resolve tirar Saulo da mesmice, da vida que ele tinha, da vida de rotina que ele tinha, que ele achava que era ideal, que ele achava que era certa. Ele matava pessoas, ele espancava pessoas, ele prendia, torturava homens, mulheres, crianças, pessoas inocentes. Isso fazia parte do cotidiano dele e ele achava que isso era normal. Uma coisa errada ele achava normal. Do mesmo jeito que existem pessoas hoje que acham normal bater muito no filho, que acham normal maltratar sua esposa, que acham normal humilhar o seu marido, que acham normal viver endividado, estar sempre endividado. Existem pessoas que acham que ficar repetindo de ano é normal, que fica perdendo emprego a cada 3 meses é normal. Tem pessoas que acham isso normal.
Só que hoje eu estou aqui para te dizer que isso não é normal. Você não deve se acostumar com esse tipo de coisa. Da mesma forma que Deus quis tirar Paulo daquela mesmice, hoje Deus quer tirar você dessa mesmice, em nome de Jesus. Você precisa se incomodar com isso, sim. Um dia, mas Saulo, né? Antes Saulo, um dia ele caiu do cavalo, né? Algo jogou ele no chão. A palavra de Deus diz que uma luz foi lá e fez com que ele caísse do cavalo, ele ficou no chão. E algo pode ter te derrubado também. Pode ter sido uma perda, uma morte, um diagnóstico de uma enfermidade incurável, uma separação, um divórcio, uma falência, né? Às vezes você pode ter tido uma falência. E ocorrido alguma coisa que fez você cair no chão e ficar sem rumo. Alguma coisa pode ter acontecido na sua vida, você está aí se identificando com o que eu estou falando, que fez com que você ficasse sem chão, ficasse sem rumo. E uma vez eu li uma frase do pastor Lucinho que diz assim: Deus muitas vezes nos deixa com problemas que nunca se resolvem, somente para Ele poder fazer algo em nós, e então o mundo poder nos olhar e ficar impactados com o que Deus pode fazer em nós. Só Ele pode fazer em nós. Então, o que o pastor Lucinho disse? Que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida, coisas assim que são impossíveis de ser resolvidas, só para mudar a nossa vida, para tirar você da mesmice e fazer com que você se procure Ele e você enxergue e o mundo enxergue que só Ele é o caminho, só Ele vai fazer alguma coisa por você. Estão entendendo? Então Deus derrubou Saulo do cavalo. Foi Deus que fez isso com ele. E foi também Ele que te derrubou. Foi Ele que fez isso com você. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse com você. E sabe por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida. E se isso tudo que está acontecendo vai ser para a glória dEle, creia que Ele vai resolver. Deus vai resolver a sua situação. Porque a glória vai ser dEle. Porque Ele ama você. E porque Ele está cuidando de você. Em nome de Jesus, deixe de lado essa mesmice. Sabe o ponto que você caiu do cavalo? Sabe esse ponto que você está lembrando aí? Bem nesse ponto onde foi que você caiu do cavalo e tudo começou na sua vida, parece? É a partir daí que Deus vai começar a mudar a sua história. É desse ponto. Nossa, mas aconteceram muitas coisas piores do que eu ter caído do cavalo. Não, mas Deus vai voltar lá atrás. É a partir de lá atrás que Ele vai consertar as coisas. Porque com Paulo também não foi diferente. Paulo ele caiu do cavalo, mas aconteceu uma coisa pior. Ele ficou cego. Paulo teve uma coisa pior que aconteceu com ele, porque ele ficou cego, ficou dependente das pessoas, ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele. Embora a Bíblia diga que ele ficou 3 dias cego, né? Às vezes você está pensando assim, mas ele ficou 3 dias cegos. É fichinha. Só que ele não sabia que ele ia ficar 3 dias cego. Quando ele ficou cego, Deus não chegou para frente dele e falou: querido, é o seguinte, fica tranquilo, aguenta firme que daqui 3 dias eu vou te curar. Aconteceu isso? Deus costuma fazer isso? Ele não faz, né? Ele não chega para a gente e fala assim: olha, bem, fica tranquilo, que daqui uma semaninha eu estou resolvendo o seu problema, aguenta firme. Daqui 1 mês, daqui 1 ano, 10 anos, que seja. Se Ele falasse para você o quanto tempo ia durar o seu sofrimento, ia ser muito fácil, né? Ia ser. Mas Deus ele não trabalha dessa forma. Não é assim que Ele faz. Bem que a gente gostaria, mas não é assim que a gente faz. E sabe o que Paulo fez quando ele ficou cego? A Bíblia diz que ele obedeceu, porque Deus fala para ele ir até... Qual que é o nome da cidade mesmo? Damasco. E esperar essa orientação lá. Certo? E ele foi, e a Bíblia fala que ele ficou jejuando e orando nesse tempo. Esperando a orientação que Deus falou que daria para ele. Mas ele não sabia
quanto tempo isso duraria. Então, outro ponto que eu quero conversar com vocês, já saindo da mesmice, o segundo ponto é a força, que é um ponto muito importante a ser analisado na vida do apóstolo Paulo. Todos nós queremos que Deus mude a nossa história. Todo mundo quer que Deus escreva algo novo. Todo mundo quer. Mas muitos não têm a paciência e a força de esperar Deus fazer. É ou não é? Às vezes a gente vai lá e fala, Deus, faz alguma coisa na minha vida, só que chega amanhã, você já está inquieto, já começa a blasfemar, já começa a ficar irritado, já fala que Deus não está te ouvindo, que ninguém presta, que líder não presta, que ninguém ora, que ninguém... Já começa a ficar irritado. Só que se nós estamos dispostos a pedir uma coisa para Deus, a gente também tem que estar disposto a esperar Deus fazer. Amém? Em Jeremias 18:4 diz assim, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Agora vamos aqui, uma conversa de vaso para vaso. O que você acha? Você acha fácil ser moldado por Deus? Quando Deus vai lá e aperta aqui, aperta ali, dá uma ajeitadinha ali, é fácil, é gostoso? Não, mas é importante, né? Mas como é que é? É fácil de aguentar? Gente, imagina desfazer o vaso e refazer. Presta atenção. A gente está pedindo que Deus escreva a nossa história de novo, amém? Mas presta atenção no que a gente está pedindo. Refazer. Você acha que refazer é fácil? Você acha que refazer vai ser tranquilo? O que vocês acham? Pensa na sua vida agora totalmente oposto. Né? Você vai ser refeito. Então você está lá, aquela pessoa tímida que mal conversa, fala assim, olhando para baixo. Se tornar uma pessoa ousada como o apóstolo René Terranova, que canta igual o Alex Kate Rock lá. O cara, pelo amor de Deus, né? Ele vai lá, vai para cá, ele agacha, sobe. Desculpa, amiga. O pastor Lex, é uma loucura no palco, né? Então, você imagina uma pessoa que mal consegue falar oi, fica olhando para baixo, de repente se tornar uma pessoa assim. Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? É por isso que muitas pessoas resolvem ficar na mesmice. Estão entendendo ou não estão entendendo? Então, ele pode mudar a sua vida. Só que a pergunta é, você tem peito para suportar essa mudança? Você tem coragem? Você tem força? Porque, Deus não aliviou nem para Jesus. Concorda comigo? Jesus ralou lá. Jesus, ele sofreu, suou sangue, de tão nervoso que ele ficou, não foi moleza. E aí? Isso só mostra que tudo que Jesus faz, Deus faz, nas nossas vidas, faz parte de um processo. Jesus, ele precisou passar por aquilo? Precisou sofrer? Sim, senão o propósito não teria sido realizado, certo? Porque foi através do sofrimento dele que os nossos sofrimentos são curados. Foi através das suas dores que as nossas dores são curadas. Amém? Então, teve um motivo. Fez parte do processo do plano de Deus. Então, se alguma coisa está acontecendo com a sua vida hoje, faz parte do plano de Deus. Faz parte desse processo. Paulo, mesmo sem saber do seu futuro, ele ficou lá em Damasco esperando Deus falar, Deus agir, Deus responder, ficou lá orando, jejuando, e a Bíblia fala que ele ficou sem comer e sem beber. Não ficou fazendo jejum de vitamina, não. Eu estou falando isso porque eu faço jejum de vitamina, porque é dos que eu tomo muitos remédios. E é mais fácil. Então, ele ficou sem comer e sem beber, nem água ele bebeu. Ficou lá esperando, sem ter um prazo. Né? E até que um dia, Deus resolveu mandar Ananias lá. Em Atos 9:11 diz assim,
Então o Senhor lhe ordenou, Ananias, né? Falou para Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que Paulo estava fazendo? Ele estava orando. Então, a força e obediência de Paulo fez o Senhor atendê-lo. Se não temos paciência de esperar Deus refazer a nossa história, porque no começo, quando eu perguntei, vocês levantaram as mãos de vocês e falaram assim: Senhor, eu preciso que a minha história seja refeita. Eu preciso que a minha história mude. Não foi isso que vocês falaram? Vocês concordaram comigo? Só que se a gente não tiver paciência para isso, sabe o que acontece? Acontece como aconteceu com Abraão e Sara. Eles não tiveram paciência. Pô, mas demorou 10 anos. Mas não interessa, eles não tiveram paciência de esperar o propósito de Deus se resolver. Eles estragaram o plano de Deus e eles sofreram as consequências deles não terem esperado. Que foi ter feito um filho com outra pessoa e não ter esperado Isaac. Então, por isso que muitas pessoas continuam na mesmice. Porque mudar dá trabalho. O pastor Mark Murdock disse assim: você nunca mudará a sua vida até que você mude alguma coisa que você faz diariamente. E a gente já passa para o terceiro tópico, que é a atitude. Quem está anotando? Terceira atitude. Então, nós precisamos ter atitude. Então, não fique esperando que Deus vai entregar o seu currículo para você. Não fique esperando que Deus vai mandar flores para sua esposa. Nem vai mandar um anjo para ir pedir perdão para a pessoa que você fez uma arte. Não espere isso, porque Deus não vai fazer. O que é de Deus, o que é você que tem que fazer, é você que tem que fazer, correto? Então, hoje, nós somos frutos das nossas escolhas lá do passado. Então, aquilo que eu decidi fazer no passado está trazendo consequência no meu hoje. Se hoje muitas coisas ou algumas coisas não estão do jeito que você esperava, é porque lá no passado a gente não fez as escolhas corretas e tomou as atitudes corretas. Ah, mas eu não fiz atitude nenhuma. Tem dessa também. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não fiz nada, não agi de jeito nenhum, eu fiquei esperando Deus agir. Está certo que a pessoa está esperando um ano e meio Deus agir e não fez nada. Só que o tempo está passando e isso está acontecendo. Você não ter uma atitude, você não decidir fazer alguma coisa, já é uma decisão, já é uma atitude. A sua ausência já gera alguma coisa no seu futuro. Você ficar olhando para o problema, para a situação, para a confusão e não fazer nada, também vai ser uma atitude que não vai ser legal. Deixar as coisas rolarem. Estão entendendo? Então, muitas vezes, nós somos os culpados dos nossos desgostos. Das coisas que a gente não está gostando, sabe? Que está acontecendo na nossa vida. E aí, a gente fica culpando Deus, culpando o líder, culpando o marido, culpando a esposa, culpando o patrão, culpando todo mundo. Sendo que a primeira pessoa que você tem que analisar, se tem que mudar, se tem culpa no cartório, é você. Então, mas isso não vai mais acontecer, porque hoje vocês estão sendo lembrados disso, amém? Glória a Deus. Então, não precisa levantar a mão, mas quem ainda quer que Jesus escreva uma história de novo na sua vida? Não precisa levantar a mão, só pensa. Paulo estava lá orando, fazia 3 dias, e de repente ele teve uma visão. Alguém ia lá ajudar ele, ia curar ele. Uma pergunta: Jesus podia curá-lo sozinho? Sim ou não? Sim. E por que ele não fez? Por 2 motivos. Primeiro motivo, para que Saulo, fosse confrontado com o seu passado. Ele estava mandando um cristão ir lá orar por ele. Já pensou? E segunda coisa, para que a sua reputação
fosse sarada. Você sabia que Deus zela pela sua reputação? Sim ou não? Deus zela pela sua reputação. Só que tem pessoas que não conseguem que Deus reescreva uma história na vida dela porque ela não conseguiu resolver as coisas do passado. Se nós estamos escrevendo uma história, a gente tem que dar um ponto final e para o próximo parágrafo a gente tem que dar um ponto final antes, certo? Então não adianta você querer partir para uma nova história, um novo momento, sem resolver situações que vão ficar para trás. Não tem como fazer isso. Não tem como você ir para um lugar com coisas te assombrando, com coisas mal resolvidas, né? Então, com as atitudes corretas, que é o tópico aqui que a gente está falando, as coisas podem ser resolvidas. E eu quero continuar lendo o capítulo 9, no verso 17 e 18, diz assim: Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, existem 3 atitudes que nós precisamos tomar, que a gente vai aprender com Paulo aqui. E a primeira atitude é a fé. Nós precisamos ter atitude de fé. Paulo acreditou, Paulo creu, mesmo não sendo palpável, mesmo quando ainda Deus não tinha falado com ele, ele se dispôs a orar e jejuar e ficar trancado no quarto dele, esperando uma solução, porque ele tinha certeza que Deus ia falar com ele. E a fé dele era tão grande que quando Ananias entrou no quarto e impôs as mãos nele, a Bíblia fala que imediatamente as escamas dos seus olhos caíram e ele voltou a ver. Quando eu cheguei aqui, comecei a falar que Jesus podia escrever essa história de novo, muitos falaram amém e tal, né? Porém, teve algumas pessoas que ficaram pensando no seu lugar. Mais uma ministração de motivação, de esperança, de falar que as coisas vão se resolver, só que quem vai dar de cara com o meu problema amanhã, a hora que eu acordar, sou eu. Só que, se você ficar pensando dessa forma, as coisas não vão acontecer. Você precisa crer. Você precisa crer. Hoje Deus quer usar a minha vida para abençoar a sua vida. Hoje Deus quer usar a minha vida para realmente mudar a sua história. Só que você precisa crer. Se você achar que esse culto é só mais um culto, como qualquer culto qualquer, nada vai acontecer na sua vida. Se você acreditar que Deus me trouxe aqui porque Ele realmente quer mudar a sua vida, que seja uma pessoa, que seja 50% desse culto, ou que seja todas as pessoas que estão aqui, todos aqueles que crerem, vai acontecer o sobrenatural. Você crê? Então fala bem alto: eu creio. Eu creio. Amém. Se você crer, vai acontecer. Segundo ponto, ter uma atitude de mudança rapidamente. No verso 18 e 19 fala, né? Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então a Bíblia diz que logo em seguida que ele foi curado, ele teve a sua primeira atitude de mudança, que foi ser batizado. O que significa ser batizado para ele? Qual que era o grande pecado dele? Ele odiava Jesus, odiava os seus seguidores. De repente ele falou assim: não, então eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me batizar, confessar que Ele é o Senhor, vou mudar minha vida e me arrepender de tudo isso que eu fiz. Detalhe, na frente das pessoas que estavam com ele, porque eu não sei se vocês se atentaram, aquelas pessoas que estavam com ele eram as pessoas que iam ajudar ele a matar os cristãos. E ele teve que assumir isso na frente das pessoas. Só que a Bíblia não fala nada dessas pessoas, se elas se converteram, se elas
não fala nada deles, mas eles estavam lá. E ele teve que passar por essa prova. Aquela coisa chata, quando a gente vai lá e fala uma coisa, tem que mudar de opinião, não é chato? É muito chato. E ele teve que fazer isso. Mudar de opinião e se declarar que mudou de opinião em alto bom tom para todo mundo ouvir, inclusive aquelas pessoas que participaram tão de perto com o antigo eu dele. Sua esposa saiu de casa? Não importa o motivo, vai buscar. Recebeu uma intimação? Vai perder carro, vai perder casa? Vai negociar a dívida. Foi mandado embora? Vai procurar um emprego. Teu médico disse que você está ruim? Então, vai fazer alguma coisa para melhorar. Então, você tem que ter uma atitude proativa àquilo que você quer para a tua vida. Imediatamente, a Bíblia diz que ele foi batizado antes mesmo de comer. De tão apressado que ele estava em resolver mudar a vida dele. Ui, vai voar. Estão entendendo? Então, imediatamente, você está com uma bomba na tua mão, não adianta você ficar parado, pensando o que vai acontecer. Esse tipo de coisa você já tem que partir para tentar resolver. Primeiro nós agimos, temos a nossa primeira atitude de mudança, depois Deus ele vai continuando a obra e terminando a obra na nossa vida. É assim que Deus faz. Terceiro ponto de atitude é manteve-se na sua nova rotina. No verso 20 ao 22 do capítulo 9 diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônicos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar os amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo ficou com a sua reputação, muito tempo, com a sua má reputação. Mas ele, mesmo assim, ele perseverou. Mesmo assim, ele foi lá e continuou firme no seu novo estilo de vida. Não é somente você ir buscar a sua esposa, já que ela foi embora, e trazer para casa. No outro dia, você tem que ser agradável com ela. Você tem que ser romântico. Você tem que levar café da manhã. Você tem que fazer alguma coisa, se preocupar com o seu dia a dia. Você tem que fazer alguma coisa para mostrar para ela que você mudou. Mesmo que se de repente ela fique meio assim desconfiada de você, sabe? Já fez isso antes, não vai durar. Então ela fica meio assim, né? Meio durona. Mesmo assim você tem que continuar e permanecer. Obrigada. Não é somente entregar currículos e arrumar um emprego. É quando você tiver um emprego novo, se a pessoa falar que você tem que fazer um curso, se profissionalizar mais, você faz. Tem que fazer um treinamento, você faz. E detalhe, uma dica para todos aqueles que são empregados. Faça mais do que lhe pedem. Toda vez que você faz mais do que te pedem, você ganha ponto com o seu patrão. Você tem que fazer isso. Não é somente comprar aquele remédio caro, né? Puxa vida, o médico falou que tem que comprar um remédio caro. Aí você compra e não toma. Você tem que tomar o remédio. Tem um monte de gente rindo, vocês fazem isso. Compra o remédio e não toma, cara. Então você tem que tomar direitinho. Né? Aí a pessoa vai lá e fala, não, ele falou que eu tenho que agora começar a fazer atividade física todo dia. Compra um tênis, se matricula na academia, só vai uma semana. Não pode. Tem que ficar firme. Enche a geladeira de frutas e legumes e de tarde vai no bar cruzeiro. Flagrei. Você precisa manter a sua decisão. Não só para as pessoas, não só para Deus, mas para você mesmo. Amém? Gente, a gente tem que ser firme na nossa decisão, senão as coisas não mudam. Quarto e último ponto. Agora é o quarto, tipo assim, 3 era atitude, agora a quarta é esse.
a sua reputação será refeita. Oh, aleluia. Glória a Deus. Chegou. Em Atos 9, de 26 a 28, diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Falando de Saulo, né? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, que ele lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Ou seja, todo mundo depois confiou nele, ele começou a entrar e sair em Jerusalém, fez o que quis lá, falou de Deus, e ninguém mais ficou com medo dele. E no versículo 30 diz que, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levando-o até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Então, Paulo, ele tomou a confiança de todo mundo depois disso. Porque ele prevaleceu, ele permaneceu, e a sua reputação foi transformada porque ele ficou firme, ele mostrou para todo mundo que ele tinha realmente mudado. E Jesus fez toda a obra. Jesus, ele nos dá a condição de continuar. Porque para a gente é difícil mudar, é claro que a gente não vai conseguir mudar de verdade na força do nosso braço. Mas Deus precisa primeiramente ver que a gente está disposto. Amém? Então, a sua reputação foi transformada e não mudou somente a sua vida, em especial. A vida de Paulo transformada mudou a vida de muitas outras pessoas, porque ele foi enviado a vários lugares. E essa é uma daquelas situações que o pastor Lucinho disse, né? Que só Deus podia dar um toque final nessa história toda. Só Deus podia mudar um homem como Saulo, transformar aquele homem em Paulo, e hoje ele ser essa referência de santidade, de unção, de trabalho para Deus como ele se tornou. Sabe aquela pessoa que fica disputando com você uma vaga? Que tem um currículo melhor que o seu? Só que quem caiu na graça do patrão foi você? É Deus. Sabe aquele casamento que ninguém mais botava fé? Aquele casamento que estava mais um fiasco e a esposa conseguiu perdoar tudo? Até adultério? Então, é Deus que faz. Quem lembra aqui da pastora Sandra Quinteiro? Ela pregou no Reencontro, pegou no Mover Celular agora, uma loira. O marido dela parece o meu malvado favorito. Vocês lembram deles? Vocês sabem quantas vezes aquele homem traiu ela? Ela falou, 300. 300 adultérios. A mulher estava em depressão, querendo se matar. Não tinha mais solução para a vida deles. Foi aí que Jesus entrou. Ele correu atrás e ela perdoou ele. E hoje, ela ri, ela faz piada. Meu marido me traiu 300 vezes, ele fez os 300 dele. Ela brinca, né? Não tem os 300 lá de Deus? Então meu marido fez os 300 do inferno, que é um monte de adúltero. Cometendo um monte de adultério. Ela faz piada. E hoje eles vão lá e ministram para muitas igrejas, ministram para casais. Tem um casamento maravilhoso, eu acompanho a vida deles. Assim, toda vez que eu estou lá, eu convivo com eles. O casamento deles é uma gracinha, de verdade. Deus fez. Sabe aquela enfermidade que todo mundo falava que ia te matar? E você está aí até hoje? É assim que Deus faz. Amém? Esse mês, eu descobri um cisto no meu ovário direito, de 8 centímetros. Uma laranja. Aí o médico falou assim, vamos tomar um remedinho aí, se em 20 dias não começar a melhorar, vai ter que fazer cirurgia, né? Aí eu conversando com algumas pessoas que já tinham, as pessoas falaram assim para mim, nossa, vixe, 20 dias, você vai fazer 1 ano de tratamento, porque demora, é difícil, tal, né? Eu falei, ai não, Jesus, cirurgia não. Orei, passou 20 dias, o cisto estava de 8 para 3 centímetros. Para a glória de Deus. Não vou ter que mais fazer cirurgia, glória a Deus. Mas é assim que Deus faz. Quando eu fui diagnosticada de esclerose múltipla, os médicos falaram assim, essa daí, do seu tipo, é aquele tipo nervoso. É muito ativa, você vai acabar ficando com sequela,
Porque no começo, né, em 5 meses, eu fiquei internada 3 vezes, quase um mês sim, um mês não. Você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, porque é muito ativa a esclerose múltipla na sua vida. O ano passado, eu tive um surto. E eu nem senti. Foi um achado. Eles pediram para eu refazer o exame de rotina, chegou lá e viu que eu estava tendo um surto. Eu assim, mas eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Não queria nem ser internada. Mas fui, né? Obedeci. Então, é assim que Deus faz com as nossas vidas. Só que o tratar de Deus, ele é exclusivo para cada um. O tratar que Deus tem para a sua vida é exclusividade sua com Deus. A gente não pode ficar comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Estão entendendo? Por exemplo, uma vez, não lembro quando foi, mas eu recebi uma pessoa veio me contar, na verdade, ficou sabendo, para me animar, né, para me fortalecer, ficou sabendo que, nossa, aconteceu um milagre na vida de uma pessoa que tinha esclerose múltipla, diminuiu o número de lesões dela e tal, porque uma coisa que acontece com a esclerose múltipla é que todo aquele estrago que ela faz não se refaz. Então, uma vez que lesionou algumas partes do cérebro, não tem como se refazer. Porque o tecido nervoso não é uma coisa que refaz novamente, né? A única coisa que não se refaz são os neurônios. Por isso, quem fumou maconha está lascado, né? Porque perdeu, não faz mais. Então, brincadeiras à parte, então eu ficava assim, não, Deus, um dia eu vou fazer exame e vai parecer tudo normal lá na minha cabeça. Em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer ainda, amém? Amém. Aí, eu fiquei sabendo que tinha acontecido isso com essa pessoa. Ao invés de eu ficar feliz, né, porque aconteceu um milagre na vida daquela pessoa, eu fiquei assim, pô, Deus, por que o Senhor não fez comigo, fez com outra pessoa? Não que eu não queria que ela acontecesse com ela, mas eu falei, mas por que não fez comigo também? Sabe o que Deus falou para mim? Lau, falou, querida, o propósito que eu tenho para a sua vida é diferente do propósito que eu tenho para a vida dela. Não é melhor nem pior, é diferente. A forma que eu preciso trabalhar com ela é diferente da forma que eu preciso trabalhar com você. Então, muitas vezes, a gente fica querendo se comparar. Porque eu estou aqui 5 anos em santidade, esperando o orante, chega uma menina ali, em 2 meses já arruma o orante. Como assim? Eu estou 5 anos, sou líder de célula 12, estou fazendo ministério, e de repente a outra que entrou nem foi para o encontro ainda, já está com orante. Vai falar que não passa isso na cabeça. A gente fica tinindo de nervoso, né? Mas é assim, a gente não pode ficar comparando. Que é uma coisa que deixa a mulher louca. É a pessoa que está querendo ter filho, faz 2, 3 anos que está tentando engravidar, não tem filho nenhum. Chega uma falando, engravidei de novo sem querer. A pessoa fica louca com isso. Fala, como assim sem querer? Ainda está reclamando, eu estou aqui, ó. Deus, dá-me filhos, cantando todo dia e nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas comparações. Porque a gente fica querendo comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa, o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na vida de outra pessoa, só que não é assim que Deus trabalha. Deus tem um propósito exclusivo para você, especial, só para você. Amém? Glória a Deus. Então, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar a sua carreira, Ele quer mudar a sua saúde, Ele quer reescrever uma nova história, porque Ele tem uma história especial, guardadinha para você. Você crê? Você recebe? Então, fica de pé.